Graça e paz a todos vocês que estão nos acompanhando no estudo do livro de Abacuque. Eu espero que esteja gostando e se você ainda não se inscreveu, entre no nosso canal, se inscrevam e curta e compartilhe. Tá? É um estudo muito edificante e hoje nós vamos encerrar esse capítulo e eu acredito assim que vai contribuir muito para o nosso amadurecimento, nosso crescimento espiritual. É um livro realmente para ser colocado em prática em nossas vidas. Muitos os ensinamentos deixados por Abacuque. E eu espero que gostem. Então, aqui, como sempre, eu deixo para vocês à disposição algum material de estudo para complementar o conhecimento de vocês. Muito, muito rico mesmo. Esse é o esboço do qual nós estamos seguindo, e para quem vem nos acompanhando, sabe a trajetória que Abacuque vivenciou até aqui. Ele saiu de um momento de grande e profundo conflito com toda a situação do pecado de Judá e chegamos agora no terceiro capítulo, ele já em outra condição, já numa posição de quem compreende, de quem sabe que Deus é soberano e que está no controle de toda a história. Então ele aprende a confiar em Deus e a adorar. É o que nós vamos ver neste capítulo. Oração por misericórdia, do verso 1 ao 2. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. O profeta Abacuque inicia o capítulo 3 fazendo uma oração a Deus em forma de cântico. Um salmo, na verdade, que foi enviado ao mestre de canto para que fosse cantado. Ele ainda orienta que o mesmo deveria ser acompanhado por instrumentos de corda, lá no verso 19. Então, essas informações elas nos dão a entender que Abacuque era um levita e que tinha acesso ao mestre de canto. Verso 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque deixa claro que depois de ter ouvido as declarações de Deus, ele se encheu de temor, ficou alarmado. Ele bem sabia que Deus não deixaria impune o pecado e os seus decretos se cumpririam, com toda certeza, tal qual ele havia dito que faria. Aviva a tua obra, Senhor. Abacuque, então, mais uma vez, se levanta como intercessor de seu povo. Ele sabia que a visão de Deus, que Deus lhe dera lá no capítulo 1, se cumpriria. Então, ele pede para que Deus traga à memória de seu povo a grande obra que fizeram no passado. Ele clama por avivamento. Então, aqui, avivamento é no sentido de despertamento espiritual. O povo estava afastado dos caminhos do Senhor, eles estavam corrompidos. E isso o avivamento espiritual só acontece quando as pessoas se voltam para Deus, quando sentem sede da sua presença e fome da sua palavra. Por isso ele, o profeta, pede para que Deus avive a tua obra, que a torne conhecida no meio do seu povo, para que eles se lembrassem de quem era o Deus que eles serviam. Salmo de Abacuque. Pensando justamente em trazer à memória os feitos do Senhor, Abacuque então compôs esse salmo descrito no capítulo 3. Ele esperava que, ao entoar repetidas vezes esse hino, eles entendessem de uma vez por todas quem era o Deus de Israel e assimilassem a grande verdade de que só o Senhor é Deus, e quem sabe abandonassem a idolatria e se voltassem para os caminhos do Senhor. Abacuque sabia que, embora o Senhor tivesse irado com o pecado de Judá, ele os amava. E por isso ele intercede em seu favor, trazendo à memória um atributo de Deus, que é a misericórdia. Aí ele diz, lembra-te
da tua misericórdia. Então, as misericórdias do Senhor, lá em Lamentações, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, ela se renova a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Então Deus, ele se ira com seu povo, mas ele é misericordioso. Vamos ver a intercessão de Abacuque. Então Abacuque sabia que dias difíceis viriam e seu pedido de misericórdia era no sentido de que, no rigor da justiça de Deus, que ele poupasse a vida do seu povo, que lhes fizesse saber que havia um plano maior para tudo aquilo que eles estariam vivenciando, para que eles pudessem ter forças para resistir aos dias maus, e que no passar dos anos em que lá estivesse, que foram 70 anos, eles fossem despertados para uma vida com Deus. Nós vimos que do capítulo 1 até o capítulo 3, Abacuque ele tem um grande amadurecimento. Então ele vinha tendo um conflito muito grande desde o início, porque embora ele cresce em Deus de uma forma genuína, ele não tinha uma compreensão exata de quem era Deus. Então a sua teologia ela estava equivocada e por isso ele não conseguia estabelecer conexão entre Deus e a existência do mal. Mesmo assim, ele manteve uma vida de oração, num profundo desejo de conhecê-lo. À medida que ele orava, ele estreitava o seu relacionamento com Deus e Deus se achegava a ele e lhe respondia. Abacuque foi tendo uma compreensão da grandeza e da soberania de Deus à medida que meditava em quem era o Deus e o que ele fizera pelo seu povo. Então ele compreende que, embora a situação lhe parecesse caótica e fora de controle, Deus estava com as rédeas da história em suas mãos. Ele tinha um plano e por isso estava permitindo aquela situação que tanto afligia Abacuque. Mas, no final, o mal seria julgado e a justiça de Deus prevaleceria sobre todos, sobre tudo e sobre todos. Então, a partir do capítulo 3, Abacuque está totalmente rendido ao Senhor. Ele sai assim de uma condição de desconfiança, de medo, de conflito, questionamentos, para uma posição de rendição, de profundo respeito e de adoração, por reconhecer a grandeza e a majestade de Deus em todas as coisas. Ele termina o seu livro em forma de cântico, de louvor e gratidão a Deus, e reconhece que, independentemente das circunstâncias, Deus é soberano e está no controle da história da humanidade. Nada escapa a seus olhos. Ele é e sempre será o Senhor dos exércitos, aquele que nunca perde uma batalha. Abacuque finalmente compreendeu que a atitude de um crente é descansar no Senhor em meio às tempestades da vida. Ele é Senhor, zeloso para com seu povo, e por isso Abacuque louva ao Senhor com cânticos de adoração. E esta deve ser também a nossa atitude diante dos reveses da vida. Devemos aprender a confiar tão somente em Deus. De uma forma resumida, segundo os comentários do pastor Hernandes Dias Lopes, o texto de Abacuque, capítulo 3, do 1 ao 19, pode ser sintetizado por 3 verdades essenciais. O profeta glorifica a Deus por sua pessoa, por quem ele é, do verso 1 ao 4, por seus atos na criação, do verso 5 ao 15, e por sua sustentação nas adversidades, do verso 16 ao 19. Outro comentarista também, Wiersbe, ele declara que Abacuque intercedeu pela obra de Deus, do verso 1 ao 2, meditou sobre os caminhos de Deus, do 3 ao 15, e afirmou a vontade de Deus, do 16 ao 19. Ainda, segundo os comentários do pastor Hernandes Dias Lopes, a palavra de Deus e a oração são 2 grandes instrumentos que nos levam à vitória. Então, ouvir por meio da palavra e falar por meio da oração são receitas para uma vida vitoriosa. As constantes orações e súplicas de Abacuque e o fato dele dar crédito às palavras de Deus o fez amadurecer. Ele saiu de um estágio de maturidade, lamento e questionamento para uma vida de adoração. Como diz o pastor Hernandes,
tirou-o do vale do medo para a montanha da fé. Oração e exaltação da majestade de Deus, do verso 3 ao 15. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Abacuque então declara em forma de cântico os feitos do Senhor na história de Israel, começando no deserto. Ele aparece em glória diante do seu povo com manifestações de trovões, relâmpagos, raios, tempestade, som de trombeta, evidenciando que até os montes se abalam diante do seu Criador. Foi ali que ele se apresentou como Salvador para o seu povo, onde expediu seu decreto para libertar o seu povo do cativeiro. Ele vem de forma majestosa em socorro do seu povo. Vem como santo. A santidade de Deus não coaduna com o pecado. Por isso ele vem em glória, com poder e majestade, para socorrer o seu povo e julgar os que se rebelam contra ele. E quando ele vier e destruir o inimigo, a terra se encherá do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Verso 4. Abacuque então compara a presença gloriosa de Deus à luz, mas todos os astros juntos são apenas sombra do que verdadeiramente é a luz que emana de Deus, porque ele é a própria luz. Deus aqui é descrito como um guerreiro, que ao invés de lança, ele usa os raios para lançar contra os inimigos. E ali está velado o seu poder. Esse termo, a descrição do profeta aqui é de que a sua vinda, a vinda do Senhor será em poder, glória e majestade. Adiante dele vai a peste, a pestilência, segue os seus passos. Verso 5. Abacuque descreve que adiante de Deus vem a peste e a pestilência como se estes fossem soldados marchando para o ataque, em obediência ao grande general de guerra, o Senhor dos Exércitos, dando a entender que, antes de chegar, Deus envia os seus batedores, ou seja, ele utiliza os recursos, tais como esses, para afligir as nações rebeldes. É só nos lembrarmos do que aconteceu lá no Egito. Ele vem de posse de muitas armas para usar contra os que se rebelam contra ele. Esta é apenas uma delas. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abalam. Os caminhos de Deus são eternos. Verso 6. Quando Deus chega, o seu grande poder faz tremer a terra, como foi visto pelo seu povo no Monte Sinai. É como se a natureza entrasse em convulsão com o impacto da presença de Deus. Nem os montes mais resistentes conseguem permanecer em pé diante da sua presença. Tamanho é o seu poder. As forças da natureza se abalam diante do Senhor. Nenhum poder é maior do que a presença do Senhor, que permanece de eternidade a eternidade. E assim são os seus caminhos. Os seus princípios são os mesmos desde sempre. Eles não mudam. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Verso 7. Segundo os comentários do pastor Hernandes Dias Lopes, quando Deus se manifesta, as nações são dispersas, a oposição é subjugada e os inimigos ficam terrificados. Ele suscita reis e destrói reis. O profeta Isaías também diz: eis que as nações são consideradas por ele como gota de um balde e como pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Isaías 40, 15. Então, Deus é aquele que levanta autoridades e que as depõe. É ele que está no comando e não os homens. Todos os poderes humanos seriam sacudidos e desapareceriam da face da terra. Em breve, a Babilônia também seria destruída. Então, todas as potências que houve na história da humanidade desapareceram. Sempre uma sucumbe e outra se sobressai, e assim tem sido.
mas somente o reino inabalável de Cristo que há de prevalecer. Do verso 8 ao 12, nós vemos então o louvor a Deus. Acaso é contra os rios, Senhor, que está irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitórias? Verso 8. Então, na visão de Abacuque, Deus é descrito como um guerreiro montado em um cavalo, marchando vitoriosamente. E nesta corrida triunfante, fazendo menção ao passado, o poder de Deus se manifesta. O mar se abre, a terra se fende, os montes se contorcem. E nos comentários do pastor Hernandes Dias Lopes, o universo inteiro dá passagem a esse guerreiro vitorioso. Deus ele pode usar a própria natureza, como os rios, os mares, como um instrumento para destruir as nações. Talvez por esta razão a pergunta se Deus estaria irado com os rios. Descrição do poderio militar de Deus, verso 9. Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Verso 9. Então, a descrição do poder das águas, no verso 10. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a tua voz e levantam bem alto as suas mãos. Então, aqui nós temos, primeiramente, a descrição militar, no verso 9, a descrição do poder sobre as águas, ou seja, os fenômenos da natureza, no verso 10, e temos aqui a descrição do poderio de Deus sobre os céus, verso 11. O sol e a lua passam nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Vamos ver aqui a descrição do poderio de Deus sobre a terra. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calça os pés as nações. Aqui a ênfase é o senhorio de Deus sobre a natureza. Então a descrição feita por Abacuque é para deixar bem claro que Deus detém o poder sobre os céus, a terra e o mar, ou seja, que não há ninguém mais poderoso do que ele. O poder da Babilônia não poderia deter o poder, o agir de Deus. Então, quando ele decidisse dar um basta, ninguém poderia detê-lo. Tu sais para salvamento do seu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da tua casa, do perverso, e lhe descobre de todo fundamento. Então aqui Abacuque ele descreve o motivo pelo qual Deus vem como guerreiro montado em um cavalo, com todo o seu poder, glória e majestade. Ele vem para salvar o seu povo. Ao mesmo tempo em que ele disciplina o seu povo, ele também vem para punir aqueles que destruíram o seu povo. Deus haveria de preservar os israelitas porque havia um propósito maior, porque da sua descendência nasceria o seu ungido, o Messias, o nosso Salvador. Feres o telhado da casa do perverso. Então ele derrubaria o telhado e os fundamentos da casa do ímpio, levando o que eles acreditavam ser o abrigo seguro à ruína total, como nós vimos no capítulo anterior, que eles construíam para si verdadeiras fortalezas, com muralhas enormes, e eles se sentiam seguros. Então aqui Deus, na visão de Abacuque, Deus ele tranquilamente ele destruiria toda essa fortaleza e mostraria que ele é o Senhor. Transpassas a cabeça dos guerreiros e do inimigo com suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir, regozijam-se como se estivessem para devorar os pobres às ocultas. Verso 14. Então aqui a referência é sobre a invasão da Babilônia, que se deu através de Ciro, o rei da Pérsia, que cercou a Babilônia, que era protegida por uma grande muralha. Esperou que as águas dos Eufrates abaixassem,
Quando isso aconteceu, de noite, os soldados persas penetraram na cidade em plena noite, pegando todos de surpresas. Foram vencidos e humilhados sem sequer chance de lutar. Cobrarei da Babilônia, dos cidadãos da Caldeia, todo o mal que fizeram a Sião. Oráculo do Senhor, em Jeremias 51, 24. Então, nesse momento, estava havendo uma festa na Babilônia e os soldados estavam distraídos, eles estavam bebendo, estavam muito confiantes em si mesmos. E no meio, na calada da noite, se deu a invasão e eles não tiveram chance sequer de reagir. Foram rendidos vergonhosamente e foram humilhados. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Abacuque 3,15. Abacuque novamente faz referência ao Êxodo, um acontecimento no qual Deus mostrou o seu incontestável domínio sobre a natureza e as forças do mar. Enquanto os egípcios, com seus cavalos, eram tragados pelas águas turbulentas, o povo de Deus atravessava em segurança por entre as águas, quando o mar se abriu. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, e entrou em podridão os meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Verso 16. Ao ter a visão da glória de Deus e ouvi-lo, Abacuque declara que sentiu um forte tremor em seu corpo e seus lábios estremeceram, seus joelhos mal sustentavam. E um forte tremor o invadiu, pois ele sabia o que sucederia quando a ira de Deus se manifestasse sobre o seu povo. Mas ele sabia que isso iria acontecer, então ele deveria aguardar em silêncio. Ninguém pode ver a glória de Deus e ficar de pé. Até os montes se abalam. Daniel desmaiou ao ver o Senhor na sua glória. Triunfo da fé. Verso 17 ao 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do apriscos e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Verso 17 e 18. Então o povo de Judá ele dependia da lavoura para sobreviver. Os recursos financeiros vinham da agricultura e do rebanho de gado, ovelhas, cabras. Possivelmente o profeta declara que se de alguma forma esses recursos viessem a faltar, ainda assim ele se alegraria no Senhor, porque ele reconhecia finalmente que a sua vida não dependia da provisão, mas exclusivamente do provedor. Ele declara a sua total dependência de Deus. Assim como Jó, ele estava disposto a perder tudo, menos a sua fé em Deus. Então ele declara que a sua alegria está no Senhor, independente de qualquer circunstância. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumento de corda. Verso 19. Abacuque então declara que Deus é a sua fortaleza, da mesma forma que o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, 1. Então, meus amados, não há lugar mais seguro onde nós podemos nos esconder. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. A corça aqui é veloz e não pisa em falso. Por isso ela escapa rapidamente do perseguidor. Então o quadro é de alguém que está extremamente confiante naquele que, se por um lado ele permitia que seu povo fosse provado, por outro ele daria o escape. Ele supre as forças para que o seu povo seja capaz de enfrentar. Ele prova para aprovar. Então nós vamos tirar algumas lições desse texto, que são muitas, mas nós vamos retirar as principais. Primeira delas, que o estado emocional de Abacuque ele mudou à medida que ele começou a orar e buscar a conhecer Deus. Então essas são duas medidas necessárias para o amadurecimento espiritual. Quando ele começou a buscar Deus, compreendeu quem de fato era o Deus
e quais os propósitos naquilo que ele a princípio não compreendia. Então, a sua fé em Deus foi fortalecida e ele acalmou seu coração. Em Oséias, Deus diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, foi o que aconteceu. A princípio, Abacuque ele não tinha o conhecimento suficiente do Deus a quem ele servia. Então, é necessário conhecer a Deus através das Escrituras, é necessário conhecer a Deus através do nosso relacionamento pessoal com Ele, através da oração. E quando ele aliou as duas coisas, ele teve um crescimento, ele teve um amadurecimento. Então, as emoções dele, que a princípio estavam desequilibradas, elas começaram a entrar nos eixos. Então, ele termina com louvor. E a segunda lição é justamente a questão do louvor. Então, a alegria daqueles que confiam no Senhor não pode estar atrelada às circunstâncias. A nossa fé e a nossa esperança tem que estar firmada unicamente em Deus. Então, o apóstolo Paulo ele recomenda: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas. Então, meus amados, a luta vem, todos nós passamos por provações, mas que nós possamos, em meio a tudo isso, saber quem é o Deus a quem nós servimos, que nós possamos nos manter sempre confiantes e depositando nele total confiança, porque ele está no controle. E se ele permite que algumas situações aconteçam, é porque há um propósito maior para tudo isso. Então, que nós possamos descansar no Senhor. Eu espero que essa trajetória no livro de Abacuque tenha acrescentado a vocês, como acrescentou para mim, e me fez refletir muito sobre muitas coisas. Até a próxima. Fiquem com Deus.